Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Manuela, tenho 39 anos. A pedido de algumas pessoas, eu resolvi contar em um breve resumo do que Deus fez na minha vida. Casei, engravidei a primeira vez, com 6 meses eu tive pré-eclâmpsia, fui para o hospital com a pressão A21. E aí quando eu cheguei lá o médico falou, ou é você ou é a criança, então eles optaram por mim, né? E eu perdi o bebê, então foi um período muito traumático para mim e eu não queria mais, né, desistia. Para quem já perdeu o filho sabe como funciona. E aí depois de de alguns anos eu resolvi engravidar novamente. Aí com 4 meses eu fui com a família, a gente foi lá para descobrir o sexo do bebê e aí eu vi na cara do médico o desespero quando ele procurava os batimentos cardíacos e não achava. E aí, isso foi no domingo, ele falou pra mim, mãe, infelizmente a gente não consegue ouvir os batimentos cardíacos do seu bebê, você vai precisar ir pro hospital. E aí eu fui, mas eles não quiseram me internar, falaram que eu teria que voltar na segunda-feira, então eu passei aquela madrugada inteira com o bebê no ventre, morto, orei, chorei. Olha, foi a pior madrugada da minha vida. E aí eu fui pro hospital, mas assim, eu não tinha diagnóstico, né, o porquê que aquela criança tinha morrido. Então, depois de muitos anos, eu resolvi engravidar, assim, na minha cabeça era a última vez. E aí, com 3 meses, eu tive sangramento, fui pro hospital, voltei. E aí teve um sábado, que eu tinha até uma agenda nesse sábado, eu sonhei, um homem aparecia pra mim e falava assim, olha, segura sua filha. E aí ele me dava uma menininha, assim, bem gordinha. E no sonho eu tinha consciência que eu não poderia estar segurando aquela filha porque eu tinha meses de gestação, né? E aí eu falava pra ele, mas eu tenho meses de gestação. Ele falava, segura sua filha. E quando eu pegava ela no colo, eu acordei. E aí eu acordei sangrando, fui pro hospital, cheguei lá, não tinha mais batimento cardíaco, o bebê tinha morrido já. E assim, o médico falou pra mim, olha, não engravida sem saber o que você tem. Só que eu fazia todos os exames e dava todos normais. Então, se eu fosse pela orientação do médico, não era para me engravidar mais, porque eu não descobria, né? Fiz todos os exames genéticos que vocês imaginam na vida. Eu fiz, o Emílio também fez e tudo dava normal. Tudo dava normal. Então, os médicos não sabiam realmente. Teve um médico que falou para mim: ó, a gente vai procurar uma agulha no palheiro, então vai fazendo exame genético pra gente tentar descobrir o que você tem. E eu não conseguia, né? Não conseguia descobrir nada. E aí eu passei com o Dr. José Hiroshi lá de Suzano. E aí ele falou assim pra mim, ele fez uma pergunta muito categórica. Ele disse assim, mas você quer ser mãe? Porque eu dizia pra todo mundo que eu não queria mais, né? E realmente, eu desisti mesmo. Porque só quem já perdeu sabe a dor de ser mãe de anjo, né? Hoje eu falo para as mulheres que perderam seus filhos que elas não deixaram de ser mãe, eles estão com Deus. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu parei pra pensar. E eu disse, não, eu quero ser mãe, né? E ele disse, então nós vamos tentar. Mesmo sem diagnóstico, ele falou pra mim, quando você engravidar, você vai fazer uso dessa medicação aqui, ó, que é o Clexane. Clexane é pra quem tem trombofilia. Eu não tenho trombofilia. Eu fiz todos os exames, fiz exame genético pra descobrir se eu tinha trombofilia ou não, e eu descobri que eu não tenho trombofilia, mas mesmo assim, ele me fez usar essa medicação e ele disse que é como forma de prevenção. Por que eu tô expondo isso? Porque às vezes você que tá aí tentando, né, ou já perdeu, não sabe o motivo. É importante você ter um médico e direcionado por Deus. Porque eu disse pra ele, eu disse, José, doutor, eu orei pelo senhor. Eu disse, Deus, vai ser minha última tentativa de verdade, porque é a quarta vez, né? Então eu falei para Deus, Deus, direciona esse médico para que ele possa ser guiado pelo Senhor, para que a sua vontade se cumpra. Eu lembro que o meu marido sempre dizia assim, eu nunca vou ser pai. Eu falei para ele, você vai ver. E eu falei isso para ele hoje. Falei, lembra que eu dizia isso para você? Você vai ver. Porque eu creio no Deus que fala e no Deus que faz. Então tomei toda a medicação, fiz todo o tratamento como se eu tivesse probabilidade, né, de ter uma pré-eclâmpsia novamente. Então fiz todo o tratamento e hoje meu testemunho é para falar para você, não desiste, né? Obedeça a voz de Deus, obedeça os médicos, siga o tratamento, mesmo que você não tenha diagnóstico, porque Deus é fiel. E hoje, meu primeiro dia das mães, com a minha bebê no colo, vou mostrar para vocês que quando Deus fala, Deus faz. Então tá aqui, ó. Comecei a fazer crossfit, porque eu queria ficar fitness. E aí Deus me mandou aqui, ó, esse presente lindo chamado Naomi, que tem 2 meses, que Deus tem me presenteado com ela, porque quando Deus fala, Deus faz. Não tive pré-eclâmpsia, tive uma gestação tranquila. Ela se apressou, tá aqui, ó, veio com 34 semanas, pesando 2,10 kg.
grandinha. Hoje já tá pesando quase 6 quilos, que a mamãe quase não aguenta. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para as mamães de anjo e para as mamães que vai segurar assim ó, no colo, como eu estou segurando. Confia, eu tenho 20 anos de casada, mas o tempo não passou para Deus e Ele cumpriu a promessa e vai fazer na sua vida também. Creia.